recontar a trajetória do povo e dos imperadores romanos por meio da arte, da arquitetura triunfal, das cerimônias de poder, da vida cotidiana, das célebres conquistas e da opulência do Império. Eis o desafio dessa mostra. A exposição Roma, a Vida e os Imperadores, aqui na Casa Fiat de Cultura, reúne mais de 300 obras e peças, todas originais e inéditas aqui no Brasil, capazes de revivar fatos, tradições e personagens da Roma Imperial. A narrativa da exposição busca, de forma cronológica, dar ênfase ao cotidiano da sociedade à época, com destaque para seus principais eventos e personagens históricos. Eu estou aqui em frente à estátua da deusa Ísis, aparentemente 1900 anos. É uma das peças mais valiosas aqui da exposição. Ísis é uma deusa de proveniência egípcia. Sua imagem é associada à fertilidade, à fortuna e à boa colheita. Neste módulo é possível ver também a imagem de outros deuses, de várias origens, fora da Península Itálica. Essas são moedas legítimas do Império Romano. Nelas é possível ver a face de alguns imperadores. Na época, além de exercer força na economia, a moeda cumpria o papel também de firmação e de comunicar o poder. Aqui algumas joias usadas pelos romanos e camafeus, com influência de outros povos. Um culto à beleza que permanecia no imaginário do Império Romano. Naquela época, os romanos já demonstravam domínio com o vidro e utilizavam uma técnica muito semelhante aos dias de hoje. Nesse módulo, alguns objetos que compunham a alimentação, os banquetes e os simpósios. São peças de prata, de vidro e cerâmica. Essas colheres e garfos, semelhantes aos nossos, eram usados apenas na preparação dos alimentos. Aqui nesses objetos a gente tem a representação da forma que os romanos como eles se alimentavam, né? Que é uma forma que nos causa algum estranhamento porque é muito diferente da forma como a gente se alimenta. Geralmente numa cena de banquete, essa a representação, os romanos se alimentavam recostados, com a cabeça sobre a mão. E utilizavam, embora a gente tenha visto anteriormente alguns talheres dispostos, né? Utilizavam as mãos para se alimentar, para pegar o alimento e para ingerir o alimento. Os talheres eram utilizados para o preparo dos alimentos. O vinho era muito importante para os romanos e os diferenciavam dos bárbaros. A forma romana de utilizar o vinho, que é também uma forma grega, é uma forma que tempera o vinho com a água e que, portanto, é uma forma que demarca o uso dessa bebida mágica, mas um uso temperado, um uso temperante dessa bebida mágica. Aqui alguns braseiros, peças que eram usadas para iluminar e aquecer os ambientes. Nesse braseiro, uma figura mitológica muito comum na época, o sátiro. E muitas vezes chama a atenção do visitante, nessa representação, o falo, né? Mas o falo, ele é muito aludido entre os romanos e geralmente chama a atenção entre os visitantes pelo choque ou pelo pudor que desperta em relação à questão sexual. Mas o falo entre os romanos, e aí é bom pensar na nossa diferença com relação a eles, é que o falo representava a fertilidade, representava a força da vida, muito mais do que fazia alusão ao sexo propriamente. Nós estamos aqui numa sala cheia de sarcófagos, cada um com uma história, com um símbolo diferente. A Lorena vai explicar pra gente essa daqui que o pessoal está verificando agora. Conta pra gente. Nesse sarcófago, como nos outros, existem representações que se escolhe, né, para decorar, para criar mesmo a imagem do sarcófago. Ali, por exemplo, a representação de uma serpente, que é um outro ser, ou é uma outra representação que muitas vezes nos leva ao engano, por conta de um filtro de visão que é próprio do nosso tempo, né? A serpente para os povos antigos dizia de força da vida, diferente de nossa concepção, que associa a imagem da serpente com traição e malignidade. Nesse pequeno sarcófago é possível ver restos mortais, possivelmente de uma criança. A gente está numa sala agora, onde tem imagens de crianças, idosos,
Peças que, em geral, falam da família, é isso mesmo? É isso mesmo, mas é bom lembrar que a concepção de família para os romanos é uma concepção muito mais ampla do que a que hoje a gente entende, né, como família. Geralmente a gente pensa a família como aqueles componentes de um núcleo, né? A gente pensa a família numa concepção nuclear, que às vezes envolve o pai, a mãe, os filhos, algumas vezes o avô, a avó, os tios. Mas para os romanos a família ela tem de ser pensada também numa dimensão política, porque é o pai, o nobre da família, o pater familias, aquele que pode acessar instâncias jurídicas na sociedade romana. E, portanto, todos aqueles que mantêm com esse pater familias uma relação de dependência, uma relação de clientela, fazem parte daquela família também. Muitas vezes, até os escravos eram mencionados nas lápides e fragmentos funerários. Essas são máscaras decorativas e nos ajudam a pensar na importância do teatro na vida pública romana. Os atores eram em sua maioria homens, raramente existia a participação de atrizes. Talvez na sátira elas comparecessem. Essas máscaras também muitas vezes qualificavam o personagem, no sentido de informar diferenças entre eles. Por exemplo, uma máscara poderia ser de um escravo, ou poderia ser de uma mulher, ou poderia ser de um cidadão romano. E um ponto interessante é que essa boca aberta, né, quase sempre, não sempre, a máscara vai contar com essa boca aberta, quase uma bocarra mesmo, ela vai funcionar como uma espécie de amplificador, como uma espécie de um megafone arcaico que ajuda a espalhar a voz, né? Nesse módulo da exposição existe um recurso que conta com 2 mapas, um sobreposto ao outro. Cada um deles com delimitações e denominações de um tempo. Esse mais escuro mostra as denominações atuais, e à medida que passamos a mão sobre ele, vemos a extensão do Império Romano e os espaços conquistados por eles. Esse é o busto de Júlio César. Sabe-se que a estátua toda contava com mais de 5 metros e dava medida de importância e poder. Tudo que nós somos hoje nós devemos aos romanos, e essa exposição ela está montada de um modo a mostrar cronologicamente as conquistas romanas, a construção do império que sedimentaram todo o arcabouço jurídico, filosófico, político que nós vivemos até hoje. Então é o nosso passado que está aqui. Essa estátua é uma imagem de um legionário, um combatente que ia para a guerra com o propósito de conquistar territórios. Esse é um autêntico altar, onde se realizava a prática do sacrifício de seres vivos, um costume romano para cumprir o exercício de render culto aos deuses homenageados na ocasião. Uma parte desse ser vivo sacrificado acreditava-se que alimentava os deuses, enquanto que outra parte específica era própria para os homens. Então, existia uma diferença mesmo da carne, das entranhas daquele animal, por exemplo, que era sacrificado. E uma parte cabia aos deuses e outra parte cabia aos homens. E por incrível que pareça, a carne não desempenhava o papel de alimento básico, mas sim de sacrifício sagrado. Essa é a estátua original de Vênus, conhecida também como Afrodite. Vênus é filha, ela é resultado de um ato violento, né? Que é o corte da genitália de Urano por meio de Crono, e desse corte o sêmen e o sangue acabam entrando em contato com a água do mar, e desse contato é que nasce a deusa, que de um ato violento nasce para ser a deusa do amor e da beleza. Deuses do lar, aqui representados em tamanho menor. Eles eram cultuados em locais públicos e festividades, como Apolo, Júpiter e Vênus. Aqui nesse módulo a gente tem a representação novamente de um falo, né? E como eu já tinha explicado, o falo ele é sempre aludido nas representações romanas, exatamente por ter esse caráter, ou por portar essa simbologia da fertilidade, por fazer menção à força da vida. Essa é a groma, um achado único. Ela fazia parte do Império e era usada para medir a terra conquistada em guerra. Aqui nessa sala é possível ver a imponente estátua de Calígula, general do Império Romano, que morreu aos 34 anos de idade, possivelmente envenenado. Na imagem ele aparece de couraça e roupa militar, uma alusão às vitórias romanas.
Outro ponto importante eram os sarcófagos. Eles ficavam dispostos e podiam ser vistos por todos. Uma peça maior e com mais detalhes recebia mais atenção. Os romanos, em média, eram menores que nós mesmos. Então, os sarcófagos são, de fato, um pouco menores. Assim, o que se percebe é que o corpo que seria colocado ali dentro é menor do que a média da nossa altura mesmo. É verdade que os romanos eles eram bem musculosos? Isso é verdade? Existe um pouco essa ideia muito em função do cinema, né, sobre o Império Romano e sobre os romanos em geral. O que se sabe é que, como eu falei, na média os romanos eram menores que a gente. Mas é claro que existiam romanos que exerciam determinadas atividades que eram maiores. Por exemplo, é o caso dos gladiadores.